Pessoal, boa noite. Boa noite. Essa é a antepenúltima noite do nosso seminário, mas é a última noite de evento, além da mesa redonda que vai ser o encerramento, né? E mais uma vez, gratidão, né? Agradecer por vocês estarem aqui, por a gente estar compartilhando esse espaço de afeto mútuo, de transparência, de processos artísticos, de compartilhamento de arte e vida, de troca realmente com as pessoas, com todo mundo, como é para ser um seminário, né? Um espaço de troca, um espaço de influência, um espaço de compartilhamento de experiências, um espaço para vivermos. E quero só fazer uma explicação. Hoje a Débora, que é a nossa intérprete de Libras, ela não está aqui, ela foi embora, porque não tem, né, uma pessoa surda, mas ela vai receber um vídeo da palestra e ela vai traduzir na casa dela, mandar o vídeo para o Alec depois poder fazer a edição, né, e subir tudo no YouTube. E hoje, né, além da gente estar aqui mais uma vez vibrando, estudando, vivendo, a gente tem a palestra da Letícia Olivares, que é atriz, que é pesquisadora, que é diretora, que é performer e que, entre outras coisas, é uma diretora rásica. E a experiência que ela tem com direção em Rasa Boxes é uma experiência ímpar, é muito incrível. Eu fui dirigida por ela em Janelas para uma Mulher, que é um solo rásico, rasabóxico. A Jéssica começou um processinho que a gente não conseguiu levar adiante porque foi no meio da pandemia. Então a Jéssica também está aqui, que não me deixa mentir. O quanto o trabalho da Letícia é absolutamente ouro, assim, na direção, no cuidado, no trato, na compreensão das caixas rásicas, na atuação. E eu estou muito feliz que ela aceitou o convite para estar aqui e poder dividir essa experiência, né? Porque a gente pensa, direção teatral e Rasa Boxes, como, né? Ela vai poder conversar um pouquinho com a gente sobre isso. E agora eu vou passar a palavra para ela, porque eu tenho certeza que ela está ansiosa para começar e poder trazer isso para a gente. Obrigada, Letícia! Gente, estou muito nervosa, é muita responsabilidade, ainda mais com essa introdução da Juliana. E eu vou falar, lógico, a partir da experiência. Eu tentei organizar aqui as ideias e uma ordem cronológica, mas talvez também viaje, me perca. E peço para vocês estarem comigo nessa relação ator-espectador, quem está dentro da Rasa, quem está assistindo e dando suporte, apoiando. Então eu conto com vocês aqui nessa cumplicidade. Eu intitulei, junto com a Ju, que me ajudou, Teatro Afetivo e Atletismo Emocional, o olhar da diretora e o Rasa Boxes em cena. Esta fala busca apresentar o uso da técnica Rasa Boxes nas seguintes obras, dirigidas por mim: Catadióptrico, Janelas para uma Mulher, Bodas de Ouro e Como Eu Matei a Minha Filha, além de abordar diferentes aplicações em oficinas e demonstrações pontuais. Interessa discorrer sobre a assimilação da técnica desenvolvida por Richard Schechner e aprendida com Michelle Minnick durante o Encontro de Mulheres Artistas Vértice Brasil 2010. A busca autodidata de aprofundamento teórico-prático, a aplicação em diferentes contextos com atores profissionais mais ou menos experientes e as percepções a respeito dos resultados na construção de cenas ou recursos de interpretação e autoconhecimento.
essa epígrafe abre a minha dissertação de mestrado que eu defendi em 2014, lá na ECA, e que trata da tradição dos atores do Odin Theater. Eu, na verdade, na dissertação falo muito pouco do Rasabox, estava no anexo, mas já lá eu utilizava, junto com toda esse aprofundamento que eu tenho junto aos mestres do Odin, nos meus trabalhos, tanto como atriz, como com direção. Primeiro, eu agradeço a oportunidade de aqui estar, a produção impecável desse primeiro seminário internacional de Rasaboxes, que é feita pela minha amiga de fé cênica, Juliana Caligares, junto a Paloma Dourado, equipe do Trilhas da Arte, a Jéssica, o Ney, todos que estão aqui do Teatro Estrada, e que tornam possível o encontro com tantas pessoas incríveis que são vocês. Eu presto uma homenagem às mestras e mestres cujas heranças e tradições conformam o meu caminho e destino até aqui. Começo com uma apresentação pessoal, chupada e atualizada num alto plágio da minha própria dissertação, que chamo de uma localização tempo-espacial afetiva de quem vos fala. Ainda não. Um dos meus principais mestres, Eugênio Bárbaro, sempre vai se referir à biografia como um dos alicerces de todo artista em suas buscas e questões mobilizadoras da própria vontade. Para apresentar esta palestra, exponho então uma breve circunscrição autobiográfica a fim de iluminar os trajetos, os deslocamentos, os encontros, os destinos que me trouxeram até aqui. Desde o começo da minha prática como atriz, ainda como amadora, na metade dos anos 1980, já os procedimentos a partir da fisicalidade para a construção de personagens eram os que mais me estimulavam. Vim de uma deformação do balé clássico, para o qual eu nunca tive o physique de noivo ideal, mas mesmo assim sempre fui colocada em evidência nos espetáculos finais pela expressividade. Um dia uma professora me falou: você devia fazer teatro. Interessada, me envolvi com um grupo amador só de mulheres, a Companhia Avesso, que existiu de 86 até 1991, onde eu pratiquei treinamentos rigorosos que envolviam karatê, tai chi chuan, diversas modalidades de dança e exercícios do que se chamava na época de expressão corporal, além de treinos vocais que me traziam a sensação de domínio e precisão para quando eu estava em cena. Porém, ainda sem saber, fui acumulando lesões, como algumas hérnias cervicais e lombares não desvinculadas a vulnerabilidades genéticas e aspectos fisiológicos, como geno valgo, afrouxamentos ligamentares nos tornozelos, condromalácia, tendência a artroses, todas descobertas ao longo da vida. A possibilidade de me tornar uma atriz, apesar de inúmeras limitações, ou a partir delas, e mais uma, descoberta em 2014, quando eu fui diagnosticada com esclerose múltipla, decorria principalmente da curiosidade por aspectos do corpo, sua potencialidade em cena e, consequentemente, o estudo e aprofundamento sobre o corpo. Durante a trajetória, já como profissional, passei a década de 90 cursando variadas especializações nesse sentido: teatro físico, yoga, consciência corporal, práticas somáticas, enquanto eu me sustentava como atriz em trabalhos voltados para o teatro de treinamento corporativo, ao qual me dediquei por 14 anos. Esses trabalhos eram devoradores por suas condições estressantes, como pouco tempo de ensaio, montar cenários em tempo recorde,
carregar o peso deles, locais e horários insólitos de apresentação, entre outras. Mas que justamente por tais condições também treinavam a capacidade de improvisação, presença ampliada e projeção descomunal da voz. Nesse período comecei a dirigir os atores da Hilária Trupe e alunos de um curso para amadores. Até que no início dos 2000 eu fui arrebatada pelos procedimentos apresentados por um diretor que chegava de seus estudos na Europa, tendo passado pelo Odin Theatret, na verdade a pronúncia correta, e que ministrou um workshop em São Paulo. Esses fazem parte de encontros e destinos. O Gonzaga Pedrosa. A aplicação do treinamento objetivamente baseada nos princípios pré-expressivos sobre os quais me aprofundei em minha dissertação de mestrado gerou sentido para a literatura de Bárbara que eu acompanhava por meio de livros, artigos ou entrevistas. Julia Varley, atriz do Odin, em um texto de Dona Música, uma personagem que nasceu de uma outra peça, fala sobre a teoria do caos, na qual, ao bater as asas em um recanto do mundo, uma borboleta pode causar uma tempestade ou um furacão em outro lugar distante da origem do estímulo original. Levada pela curiosidade sobre o que lia a respeito da antropologia teatral e por experiências com discípulos, o vórtice que me assolava levou-me a procurar as borboletas, fontes vivas dos turbilhões que me atingiam. A própria Júlia tornou-se um farol, e atrás de sua luz acabei conhecendo mais uma borboleta, que me soprou novos ares com uma técnica que eu desconhecia. Michele Mini, em 2010, no Encontro Vértice Brasil, braço do Madalena Project, o qual uma das fundadoras é justamente a Júlia Varley. Encontros, destinos. Michele aplicou o Rasaboxes conosco em 4 dias de trabalho e logo no primeiro ou segundo dia eu tive uma das experiências mais intensas das quais me lembro, como viradas de chave do meu entendimento como pesquisadora do corpo e como artista. Para mim, sentir raiva sempre foi muito difícil. Madre Teresa de Calcutá. Eu tolhia essa experiência em mim a ponto de não reconhecer essa emoção tão básica, tão rásica. Pois bem, em um dos exercícios de aquecimento, ainda antes de entrar nos boxes, Michele pediu que falássemos "eu sou", seguidos de nossos nomes. Eu sou Letícia. Mas havia mais de uma Letícia. Um jogo de "eu sou Letícia" começou a se instaurar. Cada vez que passávamos umas pelas outras, enfatizávamos quem era a Letícia ali. Uma sensação estranha tomava conta de mim. Uma fisgada na boca do estômago, como se fosse uma boca de vulcão a soltar magma fervente por minhas veias, esquentando todo o meu corpo e fazendo meu sangue ferver. Eu não sabia bem como reagir, sem querer, entramos em disputa declarada sobre quem eram as Letícias. Quando entramos nas rasas, na minha memória, foi logo em seguida, experienciando as bavas, a Haldra me fez explodir. Eu afirmei e desafiei as minhas charás com o "eu sou Letícia" mais convicto que eu já havia experienciado. E a precisa localização daquela emoção no meu corpo gerou um termo que eu uso até hoje em minhas preparações cênicas, que é a isca muscular. Um gatilho psicofísico muito concreto, capaz de ser localizado e acionado no corpo após sua vivência, provocando um estado, ou pelo menos dando pistas de como acessá-lo. Do Vértice originou-se também a minha parceria com Stella Fischer,
encontros, destinos, que segue até hoje no coletivo Rubro Obsceno, fundado por nós, e que tem um recorte de trabalhos socioartísticos voltados para mulheres. Mulheres com mais de 60 anos, mulheres com HIV, mulheres em situação de cárcere. Logo que voltamos do vértice, em uma semana de performances na USP, propusemos um tabuleiro no hall do Teatro da ECA, com instruções sucintas. Um pequeno programa em que as instruções estavam escritas no chão, do lado de fora das bordas, convidando os passantes a entrarem e se imbuir das emoções assinaladas, em português, nos boxes. 1. Leia a palavra na caixa. 2. Entre na caixa e respire a emoção. 3. Deixe seu corpo ser tomado e manifestar a emoção de cada caixa. Foi um experimento interessante, pois senti que as pessoas, além de se sentirem tímidas, achavam boba a proposta, com críticas às formas formais que se apresentavam. Certa altura entrei nas caixas o mais escandalosa e estereotipada possível em cada rasa, passando pelos clichês sem vergonha das obviedades. Para exemplificar o poder do jogo, a professora Beth Lopes, que observava interessada a dinâmica que elas conheciam. Já aí, mais um aprendizado colocado em prática. É necessário passar pelo clichê. Não devemos temer o óbvio, mas passar por ele, até para nos livrarmos dessas formas e permitir que outras desabrochem a partir da vivência nas rasas. Bárbara, certa vez, em um curso presencial, comentou que os clichês não são um problema, mas a quantidade de clichês que você conhece e como sabe usá-los. As atrizes e atores que trabalham, repito, não temam o óbvio, passem por ele, manifestem tudo de mais ordinário que lhes passar pelo corpo-mente. Livrem-se das tendências, fazendo-as, e assim abrindo espaço para que o novo possa surgir desse corpo que já cedeu aos tiques. Daqui, eu inicio a explanação dos processos em que o treinamento do Rasa Boxes foi aplicado nas encenações. Quando eu estava fazendo meu projeto de mestrado, final de 2011, Juliana Caligares me convidou para dirigir uma peça no recém-inaugurado Espaço do Trilhas da Arte, em São Paulo. Lá, com o tempo e espaço, eu pude testar procedimentos de preparação para o ator, atriz, no intervalo de construção das várias dramaturgias que fazem parte da encenação. É importante dizer que, pela minha formação, sou o tipo de diretora que dá estímulos aos atores para que criem seus materiais a partir de temas, provocações, exercícios, etc., a fim de selecionar o que serve à cena, como um trabalho de bricolagem, e construir a encenação conjuntamente. Então, no catadióptico, eu sei que não dá para ler, eu vou falar um pouco, depois eu volto aqui no slide. Aconteceu a aplicação de treinamento atoral da OBS Trilhas da Arte, de janeiro a outubro de 2012, e a encenação da peça Catadióptico, que ficou em cartaz de outubro a dezembro de 2012, no Estação Caneca. Um minutinho, por favor.
Pensamos habitar lugares, mas habitamos recortes no tempo, o dia e a noite, as fases da lua, as estações do ano, o período letivo, a história da humanidade, a idade, os meses, a duração do espetáculo, a grade de programação da TV, a gravidez e o parto, a reunião, a felicidade, o amor, o silêncio. Esse é um texto de Mona Lisa Vasconcelos, quem criou o roteiro do catadióptrico que gerou a encenação. Catadióptrico quer dizer, é um adjetivo relativo ou pertencente tanto à reflexão quanto à refração da luz. Disse de qualquer instrumento de óptica em que se combinam os efeitos da luz reflexa retratada, por exemplo, o olho de gato. Como apropriação, obra híbrida de caráter multifacetado, o que queremos refletir. Por reflexão catadióptrica, entende-se a reflexão caracterizada pelo envio da luz em direções vizinhas da que originou. 4 atores refletem os estados em que somos colocados perante o tempo, a sociedade e os nossos rituais, os nossos medos, os nossos ridículos, as nossas vontades. Busca-se transitar no tempo, no mínimo tempo, entre experiências sensoriais sem uma narrativa linear, privilegiando as sensações provocadas. Em nosso papel catadióptrico, como atrizes, artistas, cuja utilidade é percebida quando uma luz incide sobre a nossa superfície, buscamos iluminar e esconder os princípios da construção cênica em um jogo que coloca em xeque o quem, o onde e o quando. Durante as cenas divididas em minutos variáveis e sem conexões aparentes, o tempo é manipulado pelos atores em saltos entre temas que dizem respeito desde o comportamento social à criação do universo, bem como a função do artista. Os cenários e figurinos salientam a deformação causada no tempo e espaço pela nossa simples presença. No figurino ainda temos a referência às cores do prisma e aos 4 elementos. Nesta montagem, apoiada no teatro físico, nosso próprio ofício entra em foco. O que temos a oferecer? Nossos estados, sensações e suor, o sangue correndo em nossas veias, nossa pulsação, um corpo dispositivo que brilha quando a luz de cada espectador incide sobre ele. Quando a gente entrou lá naquele espaço privilegiado do Estação Caneca, a gente pôde realizar um período estendido de tempo vários laboratórios, estudos práticos, teóricos, coordenados por mim, né, com os autores como Grotowski, Lehmann, Baba, o Schechner e a Sayonara Pereira, que foi minha orientadora de mestrado. E com ênfase no treinamento autoral, nesses procedimentos do teatro físico, com todas essas técnicas, como rasa-boxes, a criação de partituras corporais e vocais, construção e desconstrução de células cênicas, a partir de diversas imagens, diversos estímulos, como danças, experiências pessoais, questionários, num processo colaborativo e com a dramaturgia em processo. E esse material, com recortes, repetições, composições, foi selecionado por mim e compôs a dramaturgia corpórea textual encenada no espetáculo. A partir do catadióptrico, Juliana Caligares se empolgou. Eu estava no elenco de catadióptrico.
de experiência cênica. E esse grupo passou pelos treinamentos intensivos das técnicas citadas para a criação de materiais da dramaturgia do ator. Esse trabalho foi muito artesanal. Foi uma vez que nós partimos de um roteiro e a dramaturgia foi toda organizada durante o processo. Eu pude, nesse trabalho, exercer o papel de preparadora corporal, aplicando as metodologias de criação de materiais para o autor em laboratórios cênicos, de dramaturgia, organizando os materiais em cena, e de diretora, aplicando o olhar externo na configuração da encenação final. Toda essa confiança manifestada pelos membros da companhia fez-me confrontar métodos, crenças e soluções, desenvolvendo uma apropriação da pesquisa que eu realizava na época, diante da importante missão de aplicá-la e produzir resultados concretos, municiando as atrizes e os atores na criação dos materiais que se tornaram matérias-primas para as cenas. Mais uma vez, eu vinha de uma imersão intensiva com o Barbie e a Júlia Warner, em Brasília, que se chama Arte Secreta do Ator, onde eu pude ver o Eugênio dirigindo a Júlia na criação de um novo espetáculo. Mas eles trabalhavam juntos já há 50 anos. E eu pensava, como eu obtenho essa cumplicidade com os atores que eu ainda não conhecia? As ferramentas efetivas para o aproveitamento total do tempo de trabalho foram a resposta, e entre elas, o Rasavozes. O treinamento serve para mim, como diretora, também para criar um vocabulário de trabalho, uma cesta de recursos que eu posso acionar durante a confecção das cenas, assim como colocar todos mais ou menos no mesmo patamar. Quer dizer, assim como colocar todos mais ou menos no mesmo patamar. Essa foi a primeira vez que eu usei a técnica do Rasavozes no treinamento. E foi um alívio perceber que eu podia falar de emoções com base naquilo que acreditava, a verdade, a partir do corpo e das ações. Porque eu, vinda dessa escola de ações físicas, eu tinha dificuldades em pedir emoções, nomeadamente para os meus atores e atrizes, uma vez que eu evitava qualquer psicologismo em minhas abordagens. Comecei a trabalhar a qualidade de estados dentro das rasas com os atores e as posturas que serviam de mote. Assim também se criava mais um ponto de convergência e entendimento do que eu pedia. Um comando, sugestão da direção, pode ser pensado pelo ator daquela cesta em comum. Além, claro, de contarmos com todo o manancial pessoal de cada intérprete e seus mal entendidos. Abrindo aqui um parênteses sobre o mal entendido da Rácia, que apesar de ter no meu caderninho precioso, lá do tempo do curso com a Michelle, a anotação cômico, isso, relacionado à Rácia, em algum momento eu anotei também alegria. Atribuindo essa tradução principal nos treinamentos que eu aplicava. Mais uma vez eu trago o Bárbara, que fala da comunicação das tradições como a transmissão da compreensão de mal entendidos. E é justamente isso que muitas vezes nos permite encontrar o nosso próprio caminho e personalizar a técnica.
Eu não vou falar nada, companheiro! Eu não vou falar! Amarra, amordaça, bate, pisa, fura, queima, corta, cospe, sufoca, quebra, chuta, estupra. Amarra, amordaça, bate, pisa, fura, queima, corta, cospe, sufoca, quebra, chuta, estupra. Amarra, amordaça, bate, pisa, fura, queima, corta, cospe, sufoca, quebra, chuta, estupra. Nesse trabalho, o Rasaboxes foi utilizado. Antes a gente pode falar, né, quais são as rasas, Hasya, Karuna, Shanta e Adibhuta no finzinho. Nesse trabalho, o Rasaboxes foi utilizado a partir de um conhecimento tácito, aprofundado entre a atriz e a diretora, servindo como comandos e propostas de em cena, sem um tratamento concomitante, mas sim como puro manancial de recursos psicofísicos. E aqui eu já entro em Bodas de Ouro. Esse foi um trabalho que aconteceu. Na verdade, começou em final de 2018, quando um amigo ator e dramaturgo me ofereceu o seu texto com esse nome para dirigir. É um texto realista que fala de um casal de meia-idade em crise, discutindo antigas situações que envolvem traição, machismo, desavenças e papéis sociais da mulher e do homem, com um plot twist que eu não vou contar, mas um dia vocês assistem no final. Deu para ler a sinopse? Sim. A minha condição foi que tivéssemos tempo para fazer o treinamento, visando todas as questões que já contemplei na minha exposição de como faço a preparação do ator e com quais objetivos, e assim dando a mim mesma um conforto para trabalhar com esse tipo de texto, em vistas que meu estilo de tudo, de atuação, de encenação, é completamente diferente. Aqui, os atores Rogério Favoreto e Cristina Guimarães, mais ou menos os seus 50 anos, muito experientes, mais afastados do
do teatro físico há um bom tempo. Eu vislumbrei pela necessidade de densidade emocional que o Rasa Boxes faria a conexão entre meu tipo de abordagem e o histórico deles. Fizemos um treinamento ao longo de um ano, todo 2019, e com eles eu passei fase a fase da introdução às rasas, respiração, toda a bibliografia, né, todo o histórico também, os desenhos, os sinônimos, as formas corporais, entrar nas rasas, cada uma a uma, relacionar-se entre si nas mesmas rasas, avançando para pular de uma rasa para outra, relacionar-se de rasas diferentes. No início só com o texto do Eu Sou, depois com poemas atrelados ao tema de suas personagens, ainda com pequenas falas decoradas no texto, passando para aprofundamentos como misturar rasas e, por fim, ensaiando o texto todo dentro das rasas, procurando o melhor estado para cada fala, até abolir o tabuleiro e estabelecer cada seus boxes no espaço, nos seus percursos e nos encontros entre eles. Esse trabalho não foi estreado no teatro, tendo sua versão filmada para o PROAC emergencial de 2020. Com Bodas de Ouro, foi a primeira vez que apliquei e usei Rasaboxes como base da encenação. E além das percepções já relatadas nas outras experiências, aqui houve a possibilidade de trabalhar mais demoradamente com a qualidade das palavras sob a influência dos estados que as rasas traziam, apurando entonações, lugares de emissão e limpeza de intenções. Eu paro mais uma foto aqui já da encenação. E agora a gente chega no último trabalho, como eu matei a minha filha, que é um espetáculo solo, com André Falcão, esse único ator que traz várias vozes do espetáculo, da vítima ao opressor, mostrando que a vida já nos mostra diariamente como situações em que uma piada misógina é comparada a histórias reais de violência. É uma releitura da crônica homônima escrita pelo historiador e fotógrafo Cadu de Castro. A dramaturgia do Armando Grigori, e o espetáculo tem a intenção de levar o espectador a se deparar por meio da encenação e gravações de depoimentos reais com a responsabilidade dos homens em uma cultura de violência contra as mulheres e a necessidade de que rompam com modelos de masculinidades tóxicos que reproduzem essa violência. Esse projeto foi aprovado na segunda edição de apoio às múltiplas linguagens do município de São Paulo e propôs várias atividades, entre elas uma oficina de Rasaboxes gratuita, além da montagem e circulação da peça. Aqui eu já falei. Essa foi a experiência mais recente, no ano passado, e teve todo o treinamento e preparação da personagem em cena apoiado nos Rasaboxes. Passamos também por todas as fases do treinamento. O André Falcão não tinha conhecimento dessa técnica, então também comecei com ele lá dos primórdios da técnica, avançando e acrescentando a noção que a Michele traz em seu artigo com a Paula, o ator Comatoleta das Emoções, publicado na revista Percevejo. Então, eu adicionei as noções das camadas. Então, trabalhamos rasa base, para cada cena fala, rasas superficiais e máscaras, que o ator foi testando ao longo do treinamento e ensaios e criando as superposições. Segundo o ator, o trabalho com os estados e criação de formas e partituras baseadas em cada rasa
serve como ponto de segurança para ele voltar aos impulsos necessários para a ação, reavivando o frescor das suas atitudes em cena. Aqui a relação do ator, como ele estava no solo, se dava com uma boneca nos treinamentos, trazendo um objeto para a conversa e animando-o também, segundo as razas em que estava. Eu tenho aqui algumas fotos do André, a gente em sala de ensaio. E aqui a oficina que aconteceu lá na Casa de Cultura Vila Guilherme, Casarão, para atores interessados, que fez parte do projeto também. Que eu trabalhei um pouco com imitação e gradações, coro. E falando sobre a oficina, foi interessante que tinham vários atores não experientes e um ator iniciante. Então, mais uma vez, eu pude sentir como o Casa Boxes traz essa capacidade de nivelar as relações, principalmente em cena, das pessoas que estão participando, independentemente da sua experiência. Eu tenho alguns videozinhos aqui, não sei se dá para passar, porque eu não preciso, eu não consegui baixar. Mas também não sei nem se é necessário, eu acho que a gente está bem cansado já. De todo o processo, eu já dei no panorama de como eu aplico. Queria fazer uma observação sobre um princípio que eu uso muito em todas as minhas encenações, que é um princípio a gente falou, hoje alguém falou, ontem também, acho que a Ana, né, do desequilíbrio, equilíbrio precário, que eu também uso bastante, e a omissão ou redução, que é um princípio também da antropologia teatral, que o Eugênio Barba usa bastante, eu aprendi com eles, e ele se destaca pela sua qualidade de limpar os excessos ilustrativos. Então, tudo que eu trabalho nas razas com os atores, essas formas formais que acabam ficando engessadas e tal, depois eu aplico com eles o princípio da omissão, limpando cada vez mais, muitas vezes deixando só em expressões, em gestos minúsculos ou aquelas iscas musculares que eu falei no começo, pedindo para eles acionarem a isca na hora da fala ou da cena, né, da ação, e aquilo extravasar sem necessariamente precisar de uma forma excessiva para ser demonstrado. Então, as aplicações pedagógicas e encenações que seguem, baseadas nessa dramaturgia corporal, fazem com que eu investigue ainda mais essas formas de atuar em cena, de me relacionar com a direção, com a encenação, com a configuração dos materiais. E eu esclareço que aqui eu não coloquei no foco o resultado, mas os processos na de verticalização no entendimento, vivência dessas possibilidades, que se traduzem em uma linguagem que para mim faz um sentido no nível límbico, que geram rotas que me levam a percorrer destinos, chegar nesses encontros. E isso justifica todo o investimento de uma vida. É uma vida dedicada ao estudo dessas possibilidades de fazer arte. E além disso,
há uma identificação com um teatro que é feito à margem, sem visibilidade, sem apoio. Né? Fazemos parte desse terceiro teatro, também nomeado pelo Barba. E um comprometimento ético e estético que está implícito no fazer teatral e que muitas vezes fica oculto e não entra naquilo que a gente apresenta né, na encenação, mas que está lá nas camadas daquela construção como sentimentos fundantes de uma realização cênica que vai sendo edificada ao longo da dedicação a um fazer conjunto e constante do ofício. Eu aviso a todos que eu tenho ainda uma graduação em letras, entremeio a formação teatral, então aceito jobs. Uma característica tripolar entre o rigor da escrita, a pretensão teórica e a vontade de ser artista. Obrigada.